Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um podcast A Escalada. Temos uma convidada especial hoje. Já eu conto para vocês quem que é. Veio de longe, obrigado já, agradeço demais. Mas antes de apresentar a convidada, vamos falar dos nossos patrocinadores. Gestalto, a maior empresa de certificação de garantia do Brasil, uma das maiores do mundo. Se você, lojista, está vendendo carro com apenas 3 meses de garantia, está deixando dinheiro na mesa. Quer saber como se livrar da dor de cabeça do pós-venda, proteger sua margem e ter uma rentabilidade na sua operação, me chama que eu vou te falar como. Vai lá no Instagram da Gestalto e fala assim, ó, eu vim aqui através do podcast A Escalada. Pimpag, vamos lá, vou colocar aqui o óculos porque eu preciso ler. Lojas de veículos vende muito mais com a Pimpag. A Pimpag é especialista em meios de pagamentos e parcelamentos para loja de veículos. Com a Pimpag, presta bem atenção, você pode oferecer até em 24 vezes do cartão de crédito e ainda recebe um retorninho, tá, galera? É o melhor meio de pagamento que você pode ter na sua loja, Pimpag. Também temos a Leadify. A Leadify é uma automação aí que vai cuidar dos seus leads, onde você vai poder receber mais leads quentes aí na sua loja no final do dia. Se você está reclamando que seus leads estão frios, é porque você ainda não tem a Leadify. Também vai lá no Instagram da Leadify, vai no meu Instagram, me chama que eu te conto como que você pode contratá-los. E, por último, não menos importante, G30 Educação, do meu amigo Guga Gadelha. Guga, um abraço, Camila, Misael, que estão transformando o jeito de vender carro no Brasil. Por isso nós estamos juntos, propósito alinhado, né? O Guga, ele tem feito muitas coisas pelo mercado. Se você está com dificuldade de administração da sua loja, de venda, de compra, vai lá no Instagram da G30 Educação, fala que você veio do podcast, que você vai ganhar uma sessão estratégica diretamente com o Guga. Fechou, galera? E agradecer também ao Estúdio RDS, onde a gente grava o podcast aqui, ao Eudes e ao Serginho. Se você aí precisa gravar um podcast para sua loja, música, vinheta, chama os caras, que os caras são bons demais, uma baita de uma estrutura. Estão trabalhando pra caramba, gravando muito jingle aí nos últimos dias, virando a noite. Tão rico, mas tá tudo certo. Vamos dar um pouco de dinheiro pros caras. E agora, galera, quero agradecer Camila Otomo. É isso? Boa noite. Isso mesmo, Benê. Camila Otomo. Nossa convidada especialíssima, uma grande liderança no nosso mercado aí, que é da Prospect Pro, né? Trabalha lá com o Rafael, que já esteve aqui, e aí tem impactado em muitas vidas aí. Camila, conta pra gente um pouquinho. Quem que é a Camila? Bom, Benê, prazer, né? Meu nome é Camila Otomo, tenho aí 33 anos, bem vividos e muito bem vividos, né? Graças a Deus. Trabalho no ramo automotivo, né? Com a parte de desenvolvimento de pessoas, né? Comecei a minha vida aí, na minha escola foi Honda, né? Então, quando eu vim do interior para cá, porque eu sou do interior, né? Maracaí, cidadezinha muito pequena. Eu não conheço, eu tava falando aqui, eu não conheço onde é. Maracaí, fica a 470 quilômetros de São Paulo, né? Tem 13 mil habitantes. Então, vim sair de lá com mochila nas costas. Maracaí ficou pequena pra Camila. Ficou pequeno, Benê, ficou. E fui para São Paulo, né, em busca de grandes desafios, né? Hoje a minha formação é direito, né? Sou formado em direito. Não quis tirar ninguém da cadeia, preferi deixar todo mundo lá. Né? Depois mudei para gestão de pessoas, né? Então hoje eu sou formada em gestão de pessoas e tenho também MBA em estratégia de negócios, né? Caraca, é prateleira de cima, filho, vai pensando. Né? E tenho um currículo internacional também, né? Fiz um intercâmbio no Canadá, fiquei lá. Quem me trouxe de lá foi o Rafael, fez eu voltar antes do meu intercâmbio. Porque quando eu saí da Honda, da Gaville, o Rafa falou assim, agora você vem trabalhar comigo, né? Depois de 4 anos me prospectando. E eu falei, Rafa, agora não vai dar, né? Tô com o intercâmbio fechado, vou ter que ficar um tempo fora. Mas, quando eu voltar, a gente conversa, né? E aí ele ficou, mais 6 meses, né? Que de início eu conversei com ele em setembro, perdão. E aí, em março, ele fez eu voltar do Canadá.
falou, preciso de você aqui, tem um projeto aqui que não tem outra pessoa para tocar para mim e vambora, né? Eu falei, mas Rafa, tô no Canadá. Ele falou, mas quando que você chega, né? Nós vamos resolver esse negócio. Eu falei, não, eu chego tal dia. E aí voltei, iniciei na Prospect Pro em 2022, né? Então estamos... já foi pós-pandemia, então? Foi pós-pandemia. Então quando eu te conheci na Fenalto, você tinha acabado de... Porque eu te conheci em 2022, lá na Fenalto. Eu tinha acabado de entrar na Prospect tá. Pro. Tinha acabado de entrar, né? E aí, em 2022, até então, estamos aí, né? Trabalhando bastante. Você foi gerente... Conta a historinha que você contou. Você entrou como auxiliar de... Quando eu entrei na Honda, que eu vim embora de mochila, né, do interior, eu entrei lá como assistente de diretoria, né, do dealer de lá, do seu Sérgio Graça, um grande abraço para ele. E aí, ali, eu sempre fui muito curiosa, né? Então, fui ali, né, entendendo um pouco mais, nunca tinha trabalhado numa empresa desse porte, né? Então, eu trabalhei em banco, né, no Pan-Americano. Então, meu primeiro registro foi do Grupo Silvio Santos, né? Meu primeiro patrão, né? Depois, quando eu vim para a Honda, eu assumi grandes desafios lá, né? Uma porque eu era do interior, não tinha noção da imensidão que é viver aqui, né? Viver em São Paulo. Segundo, caipira, né? Caipira. Caipira. Porta. Né? Porta, portão, né? Eu lembro de experiências minhas que, às vezes, quando tinha reuniões de grande porte na concessionária, eu, com a minha inocência de interior, ia servir água no copinho descartável, pra você ter noção, né? E aí, e tudo que eu aprendi nesse decorrer da vida, né, profissional e ramo automotivo, foi a Gabi que me ensinou, né? Então, lá eu fiquei durante 8 anos, né? Passei de assistente administrativo para supervisora de RH, né? Para a loja de Osasco, que era uma loja super nova, né? Que tinha acabado de inaugurar. E aí lá eu aprendi tudo, literalmente tudo, desde lâmpada até que produto eu passo no chão, né? Entendi. Porque aí a operação ficou toda na minha mão, né? Então, eu acabei assumindo frentes ali de vendas, lógico que com braços, né? Então, eu sempre fui boa em lidar com pessoas, né? Então, eu acabei construindo uma boa relação de confiança com o seu Sérgio, onde ele acabou deixando a loja de Osasco na minha mão. Então, eu tinha conhecimento de como funcionava a operação de vendas, com F&I, com pós-vendas, com usados, né? Adquiri uma experiência muito boa lá com seminovo. Adoro pinga-óleo. Pinga-óleo. Né? Confusão, aqueles carros que é confusão, assim, a gente gosta, né? Com pós-vendas também, tive um pouco de contato. Leads, né? Então, lá em 2014, 2015, quando o lead começou a entrar na concessionária, eu acabei incorporando esse departamento também e fazendo todo esse controle e essa gestão de leads. Passei por F&I, né? Conheci também um pouquinho da operação de bancos, né? Como que funciona o financiamento, o que seria o F&I, né? Que seria a venda agregada, Gestalto. Exato. É um F&I, né? Acordo com o banco, documentação, que é importante para o veículo, né? E ali eu fiquei, né? Quando eu cheguei tive um ano muito decisivo em 2021, né? Na minha vida, assim, disparado. Então, em 2021, eu fiquei doente, né? Eu tive uma neoplasia, graças a Deus, benigna. Depois, eu pedi a conta e eu me separei de um casamento de 9 anos. Né? A vida... em 2021 foi assim, ó, vira a chave aí, literalmente, começa do zero e vamos embora, né? E aí foi, né, o start agora para essa ascensão de carreira aí junto com a Prospect Pro. Então, por isso que eu falei que os meus 33 anos foram muito bem vividos, né? Porque eu acabei adquirindo muita experiência nesses 10 anos que eu tô aqui. Carinha de novinha, mas muita experiência. A bagagem tá pesada, viu, Benê? Sabe tudo de uma operação de uma concessionária, de seminovos, né? E Camila, eu acho que, assim, que muitos lojistas de carro, falando mais de seminovos e não de concessionária em si, eles não têm muito essa bagagem de uma concessionária que é de F&I. Muitos lojistas você fala assim, o que é um F&I? Eles não sabem. Gerente de loja de carro não tem essa cultura, né? E assim,
Você veio galgando, aprendendo isso, aprendendo aquilo, aprendendo aquilo. Eu, graças a Deus, eu tive um passo a passo, Benê. Então, e tudo que eu aprendi do começo ao fim. Aham. Então, sabe aquele ditado que o pessoal fala de trocar o pneu com o carro andando, Sim. né? Eu não tive isso. Então, quando iniciou uma operação de leads, eu peguei do começo. Quando iniciou uma operação consolidada de F&I, eu peguei do começo. Então, e eu acho que isso me ajudou muito hoje no que eu faço na Prospect Pro, com a questão da implantação, né? Uhum. Porque quando a gente vai implantar um projeto, quando a gente vai treinar pessoas, não dá para trocar o pneu com o carro andando. Sim, é verdade. Né? Então, eu acho que isso serviu de base para você trabalhar de uma maneira mais organizada. Como você falou, o lojista hoje, eles têm conhecimento de loja, né? Mas eles não têm tanto conhecimento processual, Não, a maioria não tem. né? A maioria não tem. E hoje, igual a gente, né, participa de bastante podcasts aí, até da Prospect Pro também, a gente vê o quê? Que o que muda a uma empresa sair do ponto A e ir para o ponto B é processo. Sim. Né? E a gente está aí para ajudar nisso. Estabelecer hoje processo. Você virou uma especialista de implantação de processo, é isso? De processo e treinamento. Processo Então, a e treinamento. gente cria o processo e depois a gente treina a equipe para isso. Tá, top demais. Eu vou falar para você falou de trocar o pneu com o carro andando, né? Esses dias eu fui dar um treinamento numa concessionária, não vou citar nomes, mas eu tive uma dificuldade. Qual que foi a dificuldade? Exatamente deles pararem a operação, tirar o time, levar para uma sala de treinamento. Eu cheguei lá, assim, a gente fizeram até um evento, café da manhã, cara, alugaram o telão de LED, mó legal. Aí, beleza, gastaram uma grana, me contrataram, né, pagaram meu cachê, aí só que chegou lá, cadê o povo para assistir? Quem que vai? Isso, aquilo, mas eu não posso porque eu tenho isso. Não posso porque tenho entrega, tô devendo cliente. E assim, como é que você faz, Camila? Você, por exemplo, quando você vai implantar uma metodologia numa loja hoje, numa concessionária, para isso não acontecer? Benê, primeiro ponto, né? A partir do momento em que uma empresa ela abre um espaço para você ir lá treinar o time dela, né? Fazer um aperfeiçoamento comercial, primeiro tem que ter essa organização interna, né? Então, todo projeto que a gente vai implantar, todo treinamento que a gente vai dar, eles são agendados previamente, né? Se é uma operação do dia inteiro, né? Por conta justamente desses percalços que acontecem no dia do vendedor, 2 horários. Olha, estou aqui das 10 às 11 e estou aqui das 14 às 15 horas. Né? Se você não vir nas 10 às 11, você vai ter que vir das 14 às 15 horas, mas deixar de fazer o treinamento você não pode, né? E ali a gente vai controlando assim, né? O gestor, né? Então, por exemplo, Benê, cadê fulano de tal? Não, tá subindo, né? E aí, isso ainda acontece por conta desse mecanismo da venda, né? Mas o ideal seria você estabelecer ali 2 horários, né, para que eles possam se programar. Obviamente que o invite é enviado antes, eles já possuem conhecimento, né, do treinamento, então é eles que precisam organizar a agenda, que é a famosa gestão de tempo. Então, e eu sempre tenho dificuldade, seja em concessionária, seja em loja de veículos, de seminovos, assim, né, multimarcas. Os caras contratam, paga, arruma café da manhã, paga hotel, às vezes paga aéreo, e aí chega lá, o principal, que é a equipe deles. Não tá, sabe? Aí, ou fica lá, você tem que ficar pegando o cara, e aí, cara no celular, né? Então, assim, eu queria ainda achar uma fórmula, né? E aí você fala para fazer domingo, eles não querem. Meu vendedor não vai, meu vendedor não sei o que e tal, né? De verdade, isso é uma coisa que eu falo assim, ó, precisa se entender o melhor formato para realmente parar a operação. Na verdade, é assim, né? Primeiro, quando uma concessionária ela tem uma rotina organizada, né, e se faz a gestão de tempo, ali a gente coloca mais essa responsabilidade para o supervisor ou gerente. Porque é ele que sabe que o time dele precisa do treinamento. Então, primeiro ponto, se o gerente não compra a ideia, esquece, o time dele não vai subir.
Sim. né? E esse é um desafio que a gente tem também. Muito, Porque às muito. vezes a gente tem aquele líder negativo, né? Que Uhum. ele fala assim, não, que treinamento que é? Eu quero que meus vendedores precisam vender carro, Se ficar aqui né? embaixo, Precisa vender. ficar aqui vendendo, não tenho ninguém. E aí, ou senão eles vêm contando a história triste, né? Eles falam, ó, 2 não veio, um acabou de sair para almoçar e eu só tenho um na loja, né? Uhum. Então eles falam assim, e, E? né? E me dá uma solução. A história triste a gente já conhece, Aham. né? Então a gente acaba tendo um pulso mais firme nesse conceito de falar assim, gente, investir o tempo de vocês em treinamento é aquilo, se a gente, é a gente investir naquilo que o homem não pode roubar da gente, né? Uhum. E aí, quando a gente chega e tem uma operação totalmente desorganizada, né? Igual, por exemplo, né, esses clientes que vão aparecer no nosso caminho, porque vão, não tem jeito, né? Quem tem que tomar a rédea somos nós. Então, gente, seguinte, o treinamento vai ser feito assim, assim, de tal a tal, e se vira aí para fazer, mas eu quero todo mundo aqui. Então, quando o gerente compra a ideia, o treinamento acontece. Quando ele não compra, não acontece. Eu lembro, a Gestalt, ela comprou um treinamento da Prospect Pro, aí ela dividiu lá em 4 turmas, aí porque a gente somos em 72 consultores, Uhum. então, mas era online, né, e tal, e aí na minha turma caiu pro Franco, e acho que era quarta-feira, tipo 5 horas da tarde, que era fim de expediente, a gente tava, mas mesmo assim, várias vezes, eu tô te falando até como uma meia culpa mesmo, Uhum. várias vezes eu mesmo assim, nossa, eu vou ter que entrar no treinamento, cara. Mas porque a rotina de um vendedor, você sabe, cara, é 1000 graus. É 1000 graus. E às vezes é quando no meu caso, é quando o dono da loja vai me atender. Não é o horário que eu posso, é o horário que ele pode e tal, né? E mesma coisa lá no chão da loja, o cliente fala, eu vou aí, vou sair do trabalho e vou aí para ver o carro. É a hora aí é na hora que tá marcado o treinamento. Você vai falar pro cliente que não vai? Mas eu acho que isso é um grande desafio que a gente Não, enfrenta. acontece muito, Benê. Acontece muito, até porque ainda se pratica a cultura, né, do vendedor ver o treinamento como uma penalidade, Uhum. né? Uma porque, né, é normal dele falar, meu, eu já vendo carro há tantos anos, né? Não preciso de treinamento, né? Então, qual que é a minha estratégia, tá? Que eu pratico dentro da Prospect Pro. Primeiro, quando eu faço, né, esses treinamentos com horário marcado, como você está falando, de forma online, as minhas primeiras 4 sessões é abertura e fechamento de filtro. Por quê? Porque se eu não fizer esse cara conectar comigo, o meu treinamento para ele vai ser um peso, Uhum. né? Então, o que seria essa abertura e fechamento de filtro? Conexão. Eu preciso fazer ele se conectar comigo, né? Como, Camila? Então, existe uma prática que a Prospect Pro pratica muito, que é a Boas Novas, né? E a Boas Novas, dentro da PNL, ela é uma prática de happiness skills, né? O que seria happiness skills? Habilidades para felicidade. Sabia Uhum. disso? O Franco, Né? ele ensinou isso pra gente. Então, quando a gente faz essa dinâmica do Boas Novas, eu faço o cara parar para pensar naquilo de bom que ele tem na vida. Por mais que a concessionária dele lá esteja pegando fogo, que os clientes dele estejam aqui, plim, 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 eu falo, respira, o que você tem de boa nova para contar para mim? E aí ele fala, não tenho nada. E ruim nova? Ruim nova. Né? Aí ele fala, aí quando vem a ruim nova, ele fica leve. Uhum. Né? Então, quando ele não tem para quem descarregar e ele acaba trazendo isso para a consultoria e a gente abre esse filtro para ele, ele fica relaxado e ele acaba desocupando a cabeça dele com tanta preocupação que ele tem no dia e abre espaço para ouvir o que a gente tem para falar. Isso que né? você tá. Essa happiness skills, ela serve pro cara vender carro. Serve pro cara vender carro. Serve pro cara, pra você fazer um feedback. É uma técnica de conexão. Serve pra você fazer um feedback com o seu funcionário. Exatamente. Né? Antes de você chegar lá e dar um feedback negativo pra ele, e aí? O que você tem de bom? Né? Exatamente. E, Benê, posso te garantir que isso funciona muito, cara. Funciona demais. Porque, olha, hoje até tive um exemplo bem legal para te dar em referente a isso, né?
A gente tem falado muito em propósito, né? Aham, Em isso. quadro dos sonhos, daquilo que te motiva, aonde você quer chegar, Os seus né? Os porquês. seus Tem porquês, um vídeo né? meu que tá bombando na internet isso aí, galera. Os É, seus porquês. o Dá uma seu, olhada lá. os seus porquês, né? E aí, eu tenho um grupo que eu tenho muito carinho de atender, né? Vou mencionar aqui, que é o Grupo Parve. E eles são fantásticos, né? E o projeto que a gente está desenvolvendo lá é um projeto diferente, porque lá eu não estou treinando o vendedor, eu estou treinando o multiplicador. Então é Uhum, como se eu estivesse treinando a pessoa que vai treinar os vendedores, né? ok. E aí hoje, né, eu tinha deixado uma tarefinha para eles fazerem o quadro dos sonhos, né? Uhum. Com recortes de revista, né? Eles falaram assim: "Meu, eu tenho uns quase 40 e poucos anos, você vai fazer eu fazer recorte de revista?" Eu falei: "Vou". Eu vou por quê? Porque isso são gatilhos de coisas, de sentimentos bons, que às vezes você viveu no automático até aqui e você se esqueceu, se perdeu Uhum. no meio do caminho, aquilo que você Sim. queria ser quando você era criança, por exemplo, né? E aí depois eu te mostro, né, o quadro dos sonhos que eles fizeram, e aquilo me encheu o coração de alegria, porque eu falei, Legal. meu, é isso. O propósito do meu trabalho é isso, né? Fazer as pessoas encontrarem o que elas têm de melhor, né? E ela falou: "Meu, eu chorei fazendo isso aqui", Olha que legal. né. E aí eu falei assim: "Mas de alegria?" Ela falou: "Sim, porque eu acabei tendo um termômetro, né, da vida do que eu já conquistei na minha vida e aonde eu ainda quero chegar". Então e isso vai criando conexão com as pessoas para que meu treinamento não seja ruim, não seja cansativo, não seja aquela coisa maçante, aquela coisa chata, né, Sim, de sim. treinar. Então faça essa técnica das boas novas, para Essa aí, você galera, ó, primeiro, quebrar o gelo aí né, que um insight funciona. muito aí é legal, tá? Vendedor que tá assistindo a gente aí, gestor, né? Como é que chama? Happiness Skills. Happiness Skills. É. Você falou sobre o quadro dos sonhos, eu vou falar pra você rapidamente. Eu tinha um monte de sonhos. E que até em 2016 eu tinha falado assim: os meus sonhos morreram. Em Uhum. 2016, mas em 2018 eu fiz o meu quadro de sonhos. Porque ó, de 2008 até 2014, 15, 16 ali, até 16, os meus sonhos e minhas conquistas foram desmoronando. Em 2018 eu falei assim, eu voltei a sonhar. E escrevi um monte de coisa que eu queria realizar. E todo final de ano eu pego, e eu realizei qualquer coisa, eu pego e escrevo assim, ó, e coloco num potinho lá em casa. Pá, tá, tá. Chega no final do ano, aí eu fico vendo tudo que eu realizei e o que estava no quadro dos sonhos que eu escrevi lá em 2016. Olha que legal. Entendeu? E assim, aí esse ano eu falei assim pra mim, em dezembro, eu preciso sonhar novos sonhos, porque esse quadro aqui já tá completo. Graças a Deus. Entendeu? Esse aqui eu já finalizei. Isso. Bora pro próximo. Mas eu fiz um novo. Por quê? Assim, é importante para a gente que trabalha com vendas, no mercado tão competitivo. Você precisa ter objetivo, você precisa ter um porquê. Porque se você viver no automático ali, põe a quinta e vai só acelerando, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Não. Você precisa saber onde você quer chegar. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar basta, não é Qualquer isso? lugar serve, exatamente. Isso que você tá falando, acabou passando um filme na minha cabeça também agora, né? Porque até 2012, quando eu vim embora Aham, para São Paulo, eu não tinha conquistado nada, nem metade do que eu consegui aqui, aham, né? Então, quem diria que eu ia ter oportunidade de viajar para fora do país, dentro daquela cidadezinha exato. ali de 13 mil Aham, habitantes, né? Coisas que ninguém do meu círculo social fez, fez, né. sim. E aí conforme, foi vindo e foi até engraçado hoje, recapitulando esse quadro dos sonhos, que eu lembro de eu lá na Gaville, né, ainda na minha ascensão de carreira, eu dentro de um Civic preto G10, né, que eu amo esse carro, achei ele maravilhoso, Aham, e eu ainda postei uma foto lá e falei assim: "Bora trabalhar, porque os meus sonhos estão ficando caros", né. aham. E aí depois, acho que de 2 anos, 2 anos e meio, eu consegui comprar um Aquele Civic preto G10, G10 top. igualzinho à foto que eu tirei no lançamento dele, né, Uhum. quando, o Civic foi lançado. Então, e por que isso, né, às vezes para algumas pessoas isso pode ser banal, mas quem faz e acompanha vê que funciona, porque você fala assim: "Nada foi em vão",
Nada, foi né? Os estresses que a gente passa, as crises de ansiedade que vai dando aqui, assim, ó, que você fala assim, Que meu não são Deus do poucos, céu, né? que não são poucas. Você fala assim, não, calma, você não vai morrer. Tem um tanto de sonho lá pra você realizar e a gente tem que correr atrás disso, É, né? é isso que é muito importante. Agora, uma coisa você pode ter certeza. Como é que é o nome da cidadezinha lá? Maracaí. Lá em Maracaí, os caras falam assim: Nossa, você viu a Camila? Foi pro Não, mas você Canadá. sabe o que é engraçado? É que lá o povo acha que eu sou rica, Benê. É, então. Como é que é o nome dos seus pais? Selma e Valdenir. Lá na vendinha lá. Você viu a filha da A filha da Selma? Selma, né? A filha do Pio, né? Que o É, meu padrasto chama Pio. Então é isso, é, né? Mas isso é muito bom porque eu não perdi nenhum amigo que de legal. lá. Nenhum. E isso é importante. Nenhum amigo. Então, e o que é legal, Benê, é que quando eu vou pra lá, toda a minha viagem pra lá vira um evento, porque sai todo mundo misturado, Aham, né? Amigo com família que ninguém sabe mais quem é quem, né? Porque aham, é tudo porque eu estou lá, que né? legal. Então eu gosto e eu trago isso, né, na minha vida muito, né? Da gente nunca esquecer de onde a gente saiu, É isso. É sobre né? isso. A gente não pode esquecer de onde a gente saiu. Qual é a nossa verdadeira essência, Eu né? vou falar pra você assim, ó. Até esses dias eu gravei um podcast, eu fui como convidado, que aí eu contei a minha história, né? Do nada para uma ascensão meteórica, assim, meteórica não, né? Esse negócio de ascensão meteórica não existe. Foi como uma construção, né? Que eu cheguei aí numa condição muito boa, tive um problema familiar, fiz assim, cheguei a catar papelão na rua. E não é assim, às vezes eu falo isso, a galera acha que é força de expressão. Não é, foi literal. Em 2016, 2015, 2016, eu catei papelão na rua para comprar fralda, entendeu? Para Uhum, comprar uma caixinha de nuggets. E aí uhum. hoje, aí eu falo para você, de 2018 para cá, eu, eu tive todos os carros que eu sonhei ter um dia. Que legal. Eu não sou apaixonado por carro. Eu nem gosto de dirigir. Como assim, Benê? Não gosto, eu não gosto de dirigir, eu não sou apaixonado por carro. Então, assim, meus sonhos não eram grandes sonhos. Eu queria ter um Civic, eu queria ter um Veloster, coisas simples. Eu tive todos. Legal. Sabe assim? Eu tive todos. Mas você teve um Veloster? Tive um Veloster, cara. Vocês aí De que. três De portas? 3 portas. Mas eu vou falar, na hora, assim, abriu o teto solar daquele carro. Nossa, quando eu postei que eu tinha comprado aquele carro, você não sabe o que virou. A Imagina. minha rede social, assim, porque você é louco, e não sei o que lá, isso é um fubá, é uma lasanha. Cara, mas assim, era um sonho que eu tinha e eu realizei, né? Então, assim, eu pude realizar tudo que eu quis. Mas porque eu nunca deixei de acreditar, eu nunca deixei de querer aprender, né? Eu lembro quando eu conheci o Rafael Tait, eu fiquei assim, caraca, eu tenho que aprender com esse cara, né? Se ele conseguiu, eu também consigo, né? Uhum. Eu dei valor a treinamentos, porque eu acho que um outro grande desafio que a gente sofre é o vendedor entender que você está ali para mudar a vida dele, É. né? E uma das coisas que eu falo também para os vendedores que eu treino, Benê, é assim, né? O Rafa fala que eu sou muito brava, né? Que eu Aham, sou muito firme. Então, porque assim, como você falou, você tem uma bagagem grande, mas você tem a cara de novinha, né? aham. Como que eu, com esse meu tamanho todo, chego colocando respeito numa concessionária com um vendedor lá há 4, 5, 6, Você 7 anos, imagina. né? Então, assim, qual que é a minha apresentação? Não tô aqui para ensinar vocês a vender. Vocês já sabem fazer isso. Agora, o que que vocês não sabem? Me fala. O que vocês não sabem, É. é isso aí. Ai, não. Aí eles ficam assim, não, eu sei. Eu sei. Fala assim, vende um carro para mim. Aí eles vão. Aí quando a gente faz essa dinâmica, né, de, Aham. de roleplay, eu vou escrevendo aqui, ó. Não ofertou isso, não ofertou aquilo, tudo mais. Eu falei assim, ó, tá faltando isso aqui na sua venda, né? Aí eles ficam assim, nossa, não tinha pensado nisso. Eu falei, por que que vocês não tinham pensado nisso? Porque vocês estão vendo automático, Aham. né? E aí eu recebo várias provas sociais, né, de que o treinamento funciona, de agradecimento. Olha, eu coloquei aquela técnica que deu certo, fiz isso, fiz aquilo do jeito que você mandou, consegui vender, consegui comprar minhas coisas e tudo mais. Então, o Benê, só não funciona para quem não faz. É isso. Só É não isso. funciona para quem não Só faz. não funciona para quem não coloca em prática, Eu, né?
eu sempre falo assim, ó. Nós já estamos aqui, galera. Nós não temos outra escolha. Não temos escolha. Então, vambora. É isso aí. Né? É. Eu vou falar pra você, eu vejo assim, ó, em Fenalto, nas imersões que a gente sempre tá. Amanhã, inclusive, vou estar lá em Alphaville, numa imersão. Amanhã é quinta? Quinta e sexta. Vou estar lá. E a minha palestra, galera, que eu sei que vão ver aí, sabe, esse podcast vai no ar depois, mas é na sexta, tarde. Vou dar uma palestra lá na sexta tarde, né? Mas sabe o que eu vejo nas imersões? A galera vai e não vai ver as palestras. Fica uma galera no cafezinho, né? É. Ou pior, tem cara que contrata Prospect Pro, agente de educação, de loja para loja, né? Que são empresas que estão aí no mercado para levar treinamento. E aí, aprende e não aplica, né? Isso aí você vai lá na concessionária, você explica pro cara sobre hard skill, sobre soft skill, sobre como é que ele vai abordar e não sei o que e tal. Aí, na hora que você vai ver, ele não tá aplicando, né? Então, a pergunta é, como ser assertivo para conseguir que você não jogue só palavras na orelha do cara? Olha, eu preciso provocar ele. Para ele colocar em prática o que eu quero, eu preciso provocar ele, né? Então, quais são os tipos de provocação que eu faço, né? Benê, igual você falou para mim que você tem um monte de sonhos, né? Vamos voltar pro Sim. propósito, né? O que você queria muito que você ainda não conseguiu fazer? Eu quero fazer uma viagem de uns 20 dias para Itália. Aí, olha que maravilha. Tá. 2025. 2025. Para você fazer essa viagem para a Itália de 20 dias em 2025. Então, você já tem destino, você já tem prazo. E o dinheiro? O dinheiro tem não. Custa meio caro, É né? meio caro, né? Quais são os acordos? Quantos acordos comerciais você precisa fechar para você poder passar 20 dias na Itália em 2025? Eu preciso vender bastante garantia. Viu? Bastante garantia, né? Qual que é a sua média de venda hoje, né? O número é Aham. ilusório, né? Vamos lá, Você fala- eu vendo aí 200 mil mês. 200 mil mês. Se você vender 250 mil, você vai? Ainda não. E se você fizer 300? Aí vai. Aí você vai. Aí vai. O que falta para os 300? 100. 100. Mas se eu te trazer técnicas que vai te ajudar a alcançar esses 100, você não vai fazer? Opa. Entendi. E é a minha técnica que funciona? Não. É a sua prática. Não é a minha técnica. Porque a minha técnica é que nós esparramos, né? Então, eu fiz um treinamento, uma imersão também há um tempo atrás, que o treinador falou assim para mim, olha, conhecimento custa 10 centavos a bacia. Como assim? O que custa caro? Acompanhamento e direcionamento. Entendeu? Entendi. Então, o meu conhecimento para você é 10 centavos, velho. Você não vai pagar mais que isso. É 10 centavos. Né? E o que vai custar? O que vai almejar? O que vai fazer você ir para a Itália em 2025 e passar 20 dias lá? O acompanhamento e o direcionamento. E como que a gente tem acompanhamento e direcionamento? Disciplina. Foco. O foco. Em saber o que você quer. É o que você quer. Então, quando eu trago as pessoas para mim nesse sentido, é porque eu acabo acendendo, né, a chama do sonho dela ali, que ela fala, meu, capaz, impossível eu ir para a Itália em 2025 e ficar 20 dias lá, hoje na minha condição. Eu falo, mas quem que pode mudar a sua condição? Ah, só se meu patrão me der aumento. Não. Falei assim, mas e se você trabalhar, ele vai te dar aumento? Uhum. Né? É o que eu costumo falar, a gente ainda nascemos bonito, não foi rico, não. Então, a gente tem que correr atrás, né? Sempre com muito caráter, com muita seriedade, com muito foco, porque se a gente fizer tudo certinho, o cara lá de cima faz a parte dele. Eu acredito, eu vivo isso, né, na verdade. É isso aí. Eu vivo isso, porque assim, eu costumo dizer, eu não sou o melhor vendedor que tem na Gestalt. Tem muito cara lá melhor que eu. Uhum. Tem muito. É que não tem o resultado que eu tenho. Né? E não é porque, assim, sabe, eu tenho duas grandes qualidades que eu acho que todo vendedor deveria buscar ter. Esforçado. Eu tava vindo pra cá e recebi uma mensagem. Parabéns porque você é um cara esforçado, seu dia hoje foi difícil, mas mesmo assim, você tá indo, né,
correr atrás dos seus sonhos, né? Uhum. Eu sou esforçado e eu sou uma pessoa que eu me conecto com pessoas. Eu te falei, eu não gosto de carro. Eu nem dirigir eu gosto, mas eu gosto de gente, entendeu? Aham. Então, assim, tem uma frase que o Flecha, lá da Bela Oscar, fala, cuide de pessoas. Isso vende, É isso aí. né? Então, eu tenho tentado praticar tudo isso aí. Aí eu vou te fazer uma pergunta, você que é mais do ramo de concessionárias. O processo de uma concessionária, ele não é muito engessado no carro para você poder cuidar de pessoas? Olha, Benê, o processo ele é engessado, né? Mas o que que vai interferir isso na ponta? O vendedor, Uhum. né? Ali a gente entra um pouquinho, né, até trazendo alguns mais termos técnicos sobre perfil comportamental, né? Quem que você acha que vende mais? O cara que é analítico, que ele só gosta de dados e ele não cria conexão com as pessoas. Você acha que ele vai vender mais do cara que cria conexão com Não, de pessoas? jeito nenhum. Exatamente porque você falou, cuide de pessoas e isso vende. Sim. Quando o cliente ele chega na tua loja e ele é bem tratado, o processo não vai ser um empecilho para ele. Uhum. Desde que o vendedor trabalhe com o quê? Com a verdade, né? Por que que hoje a carga maior fica no processo engessado? É porque o vendedor promete para ele coisas que ele não vai cumprir. Então Te a entregar o culpa carro te amanhã. entrega o carro amanhã, né? Então, ou seja, cara, você não vai entregar o carro pro cara amanhã, né? Para que você vai ficar? Eu falo que os maiores geradores de conflito dentro de uma concessionária não são os clientes, são os vendedores. Né? Por quê? Porque o cliente, ele querer o carro dele amanhã é uma coisa, você entregar é Se outra. falar que vai E entregar, né? você, não precisa nem falar que vai entregar, só falar vou ver. Se Vou ver, falar ferrou. vou ver, lascou. Por quê? Porque o cliente vai entender que você vai fazer, né? Então, primeiro, alinhamento de comunicação, não é o processo que é engessado, né? E o processo que tá lá, ele funciona, porque senão a concessionária não estava aberta, Aham, certo? exato. Então, isso acaba impactando no quê? No vendedor na ponta. Ele precisa ter esse jogo de cintura no atendimento da conexão e da venda que ele está fazendo, muito bem vendida. As pessoas que gerenciam esse processo, né, geralmente os administrativos ali, eles também não podem ser tão inflexíveis, e geralmente eles são. São muitos. Né? Eles são muito inflexíveis. Então, se nós estamos falando de pessoas, de novo, não é o processo que é engessado, são as pessoas. Então, se não tiver comunicação entre elas, o processo ele não vai correr. Porque vai ficando assim, vai até aqui corre bem. Daqui não corre bem e depois corre bem. Só que entre essas 3 etapas que eu te falei, gera estresse desnecessário, descontentamento do cliente, cancelamento da venda, né? E aquele sonho do cliente que ele demorou tantos anos para comprar, acaba, né, se tornando um pesadelo, né? Nossa, quantas e quantas vezes o cliente ligou lá esbravejando, falando assim: esse era o carro da minha vida, né? Olha o que você está fazendo com o meu sonho, né? E aí a gente fala: calma lá. Não quero ser uma destruidora de sonhos, vamos resolver, né? O que o senhor precisa? Isso, e aí, às vezes, não é nada. Sim, Às vezes, é só ouvir. é isso. É só É ouvir, isso. né? Você sabe, né? A gente lida com pós-venda todos os dias. O Felipe Muraço, nosso CEO, ele sempre fala: se você não quer acordar de manhã e saber que você vai ser um agente resolvedor de problemas, você está trabalhando na empresa errada, porque a nossa empresa, ela é uma empresa que resolve problemas da galera. Uhum. E assim, nós do comercial, a gente não se envolve tanto na resolução na ponta lá, quando o carro está na oficina e tal, mas às vezes o que que acontece? O cara comprou um carro, passou uma semana, 15 dias, sei lá, carro quebra, o carro dele quebrou, e aí o cara tá frustradaço, entendeu? É o sonho da vida dele, igual você falou. Uhum. E aí ele liga pra Gestalt, a Gestalt fala assim: beleza, pode levar pra oficina. Aí chega na oficina e fala assim: beleza, daqui a 3 dias eu te dou a resposta. Porque não é pastel, a gente brinca. Tem que ter uma análise bem criteriosa, produzir evidência, tal, tal, tal. E aí o cara fica putaço. Porque vai demorar 3 dias para ele saber o que o carro dele tem. O que que acontece? Ele liga na loja. O vendedor, ele não quer atender o cliente. Ele fala assim: o quê?
Vendi esse carro pro cara, tem 15 dias, tá me ligando, é problema. Aí, beleza. Aí não atende uma vez, não atende outra vez. Na quarta, quinta vez, ele falou, o cara não vai existir, eu vou ter que atender. Aí pega e atende. O cara tá putão. Porque ele já ligou 3 Às vezes. vezes, né? E às vezes o que ele quer é só desabafar. Ô Camila, sabe aquele carro que você me vendeu? O cara quebrou. Pô, puta sacanagem. Você não vendeu um carro que você sabia que ia quebrar não, né, Camila? E não sei o que, tal, tal. Então, às vezes, o que que eu faço? Na hora que eu percebo que um cliente está mais exaltado, eu falo pra loja, me dá o telefone desse cara. Aí eu ligo para ele, olha, eu sou o Benê, sou aqui da Gestalto, né, sou executivo dessa região, o que que eu posso te ajudar? E às vezes o cara só quer falar, ele só quer, né? Então o vendedor, gestor que está nos ouvindo aqui, dono de loja, faz, ó, ouça, sem medo do seu Escuta cliente. ativa, né? Né? Escuta seu cliente, né? E aí, né, quando a gente ouve esse cliente, ele ainda depois te indica, Sim. né? Então, aquela venda, aquele cliente que a gente fala, né, que deu BO, né, que fala ali, se você resolver o problema dele, ele vai te indicar, Vai te né? indicar. Porque assim, né, vamos falar do carro usado. Aham. O cara que ele comprou um carro usado, no subconsciente dele, ele sabe que ele não tá comprando um carro zero, Sim. né? E que o carro usado dele é um Kinder Ovo. Pode dar problema e pode não dar É problema, o Kinder Ovo. né? Aham. Então, ou seja, e ele tem essa consciência do Aham. risco que ele está assumindo quando ele compra um carro seminovo, né? E só que o vendedor, ele só vende, ele não atende. Aham. Né? E aí, quando o cliente ele liga para reclamar ou para desabafar, né? O vendedor fala assim: não, mas eu não tenho tempo para ouvir o cara chorar, não, eu tenho que vender. Escuta ele aí, você. Né? E aí é onde você acaba Vou vender só uma vendendo vez. só uma vez. Né? Então, eu falo que o mais fácil é vender carro. Qual que é o difícil? Hã? Qual que é o O difícil? mais difícil é administrar pessoas. Sim. É administrar cliente, é administrar o administrativo lá que barra seu processo por causa de nada, né? É a ficha do banco que não aprova, é a garantia que não atende. É isso aí, vender. O mais fácil é vender o carro. O difícil é você administrar as pessoas. Eu vivo isso todo dia. Eu trabalhei em lojas, né, de seminovos, de multimarcas, que era totalmente sem processo. E aí, muitas vezes, cara, você não sabia para que lado que você ia. E eu cheguei na loja, a primeira loja que eu trabalhei, Camila, a loja me falou, o cara falou assim, ó, tá aqui uma listagem, né, na época da listagem, e na época não tinha nem sistema. A pasta de banco que você pegava lá, qual que é a taxa de tal banco? Você fazia na calculadora lá, ó, a parcela vai ser mais ou menos isso aqui. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Era assim, né? E aí, o que o cara fez? Ó, tá aqui a pasta, tá aqui a listagem, vai lá no pátio, mostra o carro pro cliente, fala para ele da parcela, se ele quiser fechar, você traz da minha mesa que eu fecho. Foi assim que eu cheguei, né? E hoje tem várias empresas, né, que estão investindo em ter um profissional na ponta qualificado em atender de verdade o cliente. E assim, eu vejo que tem cara que quer. Eu vou dar palestras em algum lugar, você vê aquele cara fica assim, ó, né? Você deve passar isso, Sim. né? Aquele cara que acaba o treinamento e vem, e aí, vai Camila, lá. né? E tem aquele outro que fala assim, ó, é só groselha, né? Mas no final, quem tem resultado? Aquele um que vai perguntar depois, que vai pegar seu WhatsApp, vai te pedir ajuda, vai te seguir nas redes sociais, né? É isso. Camila, vamos lá, me dê aí. Desculpa, três coisas que você acha que um vendedor que é um médio vai se tornar em alta performance, coisas que ele vai aplicar no dia dele, no dia a dia dele, que vai ajudar ele a vender mais e... Você fala de técnica? É isso. Bom, primeiro, atitude. A atitude. A primeira coisa que o vendedor tem que ter para ele ser alta performance é a atitude. Por que a atitude? A atitude de pegar o telefone e vender, ligar. A atitude de atender bem o cliente dele quando ele chega. A atitude de não rotular o cliente dele pela roupa que o cliente dele entrou na loja. Né? A atitude dele por ele mesmo, da onde ele quer chegar. Né? Então, o primeiro ponto do vendedor é que ele precisa ter atitude. Né? Porque senão, nada que eu falar, nada que você falar vai mudar a vida do cara. Só um parênteses aqui. Você falou em ligar.
Em tempo de WhatsApp, uma ligação é um eu te amo. É um eu Liga te ou amo. manda mensagem? Benê, olha, eu vou ser bem franca com você. Eu só ligo pro meu cliente quando ele pede. Você Primeiro, eu vou ali e falo assim, oi, Benê, tudo bem? Pode falar? Posso falar. Prefere que eu te ligue? Uhum. Aí o Benê fala, não, pode ser por aqui mesmo. Porque eu sei que talvez você não pode falar, que você tem 1.001 outras coisas pra você Aham. fazer. Não, pode me ligar. Aí eu vou e ligo, né? Mas eu ainda acho que o telefone é um canal mais persuasivo para Muito mais. vender. Uhum. Né? Então, mas eu sou do meu cliente, né? Eu não sou aquela pessoa que ligo. E eu também tenho um negócio assim, se eu mandei mensagem no WhatsApp pra ele não me respondeu, eu ligo. Tocou 3 vezes, ele não atendeu, eu já desligo também. Então, isso é uma prática que eu peguei lá na concessionária, né? Aham. Então, olha, às vezes quando eu precisava ligar no ramal de tal pessoa, a pessoa deu 3 toques e não atendia, já me foi um gatilho de que ela tá ocupada. E hoje eu uso isso com os clientes, Entendi. né? Então, tocou 3 vezes, não me atendeu, eu não ligo mais. Aí eu aviso, olha, te liguei, não consegui falar, né? Que horário que você pode falar, né? Então, a ligação para mim é quando o cliente quer que eu ligue. Uhum. Né? Eu vou fazer um outro parênteses dentro do parênteses, um colchete agora. Eu vou dar uma dica aqui, talvez vocês devem saber. Quando você começa a mandar mensagem pro cliente, ele não te atende. Você liga, ele não te atende, manda mensagem, não responde, gravam 3 áudios, mas de nada. De 15 segundos cada um, manda, deixa ali 1 minutinho, depois você apaga os 3. Ele vai te ligar. Ele vai. Isso funciona muito. Por quê? Gatilho de curiosidade. Exatamente. Né? É aquele negócio, né? Por que você apagou? Exato. Né? Então, o que eu tinha pra falar com você antes não era importante. Agora, o áudio que eu apaguei, você quer saber. Exatamente. Né? Isso funciona, né? Ou outra coisa também, né? Quando você tá ligando pro cara, o cara não te atende, você mandou mensagem, ele não te responde, manda outra mensagem pra ele falando assim, olha, eu preciso falar com você um assunto do seu interesse. Então, se é do seu interesse, se é do meu interesse, eu quero saber. Uhum. Aí eu já mando. Aí, às vezes, o cliente fala, não, fala aqui rapidinho. Né? Porque essas palavrinhas, interesse, tem uma novidade para você, vou te atender de uma maneira exclusiva, o cliente, ele se sente importante, né? Ele sabe que o que você tem para falar para ele não é lorota, né? Exato. Não é uma prospecção fria, né? Uma cold call, né? É algo que, de fato, ele precisa, né? Então, primeiro, atitude. Segundo, pessoas, você precisa conhecer de pessoas, né? Conhecer de pessoas no sentido de você fazer uma leitura dela, né? O Corpo Fala. Tem um livro, recomendo para vocês, né? O Corpo Fala. Aprenda a ler as pessoas, não só na comunicação verbal. A não verbal conta muito. O Corpo Fala. Né? Então, a atitude, conheça pessoas, se interesse por pessoas, porque é para ela que você está vendendo, né? E terceiro, tenha um excelente pós-vendas. Não deixe o seu cliente, depois que você entregou o carro, que você tirou a foto, que você fez o oba-oba, ir embora e não voltar nunca mais. E eu vou falar pra você, você falou uma palavrinha que eu gosto demais, pós-venda. Agora, tem 2 coisas, tá? Pós-venda e garantia. São 2 coisas diferentes. Totalmente. Né? Pós-venda, galera, não é quando o carro quebra. Não é manutenção, gente. Pós-venda não é manutenção. Vou mudar o nome. Não vou usar pós-vendas, então, porque as pessoas podem entender como manutenção. Régua de relacionamento humanizada. Isso aí. Né? Então, a atitude, conheça pessoas, aprenda a fazer leitura de pessoas e pratique a régua de relacionamento humanizado. Né? Eu conheci um vendedor, o seu Cesarone, lá do Grupo Viamar. Hoje ele já tem ali quase os seus 90 anos. E ele é um cara que mais vendeu carro na Viamar. Né? E um dos projetos trainees que eu acabei coordenando lá junto com o Júnior, um abraço para o Júnior, todo final de turma, todo fechamento de turma, ele ia lá dar uma palestra para os vendedores dele. Eu já ouvi falar disso, né, do seu Cesarone, fofo, né, um senhorzinho super inteligente, super humilde, super pessoas. E aí, a gente tá na era do CRM, né? Exato. Tudo é CRM hoje, né? O calcanhar de Aquiles dos vendedores é preencher a informação no CRM, né? E o dele, o Benê, era um fichário, assim, com umas fichinhas onde ele escrevia na máquina de escrever.
Caraca. Né? Então lá ele colocava, olha, dia 4 de setembro eu atendi o Benê e ele, o Benê Monza, não escrevia a frase, Aham. era a data, o nome e o carro. Então, e ali ele ia fazendo. E aí, a gente falou pra ele, falou assim, ô, seu Cesarone, quantos carros o senhor já vendeu através de uma venda, por indicação, né? Ele, 17. Caraca. E eu falei, como assim 17 carros? Aí ele veio e me tirou uma folha sulfite, assim, toda amarelinha, sabe? Aham. Assim, toda lá. Então, a primeira venda que ele fez foi pro Benê. Embaixo, ele escreveu que o segundo carro da indicação do Benê foi pra Camila. Então, Benê, ele coloca uma setinha e coloca Camila. A Camila indicou uma venda pro Tiago. Tiago vendi o carro pro Tiago, que é noivo da Camila. Depois, eu vendi um carro pra esposa do Benê. Depois, eu vendi um carro pra cunhada do Benê. Depois, eu vendi um carro pra irmã do Benê. Depois, eu pra filha do Benê. E ali, a ramificação da venda dele deu 17. Caraca. Né? E isso ele fez na máquina de escrever. E hoje o vendedor acha que se ele colocar lá, né, a indicação no CRM, vai acabar com o mundo dele, né? Caraca. Então, e quando ele trouxe... E essa régua de relacionamento que eu tô falando, né, que é por isso que eu tô dando o exemplo do seu Cesarone, o que ele fazia para mandar contato? Feliz aniversário. Ele escrevia o nome da Camila, o que ela comprou e a data do aniversário dela. Camila, tá louca, o tanto de coisa que eu tenho pra fazer na vida. E hoje eu lavo o carro, avalio o carro, vendo, entrego. Você acha que eu vou ter tempo de dar parabéns pro meu cliente? Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil, isso aí. Né? Escolha o seu difícil. E aí, depois que ele trouxe essa folha, eu falei assim, seu Cesarone, o senhor tem mais exemplos dele? Ele falou, muitos. Porque eu fiz uma ramificação pra Cláudia aqui também, ó. Então, além da fichinha do Benê, ele tem a fichinha da Cláudia, que já ramificou outras vendas para ele, e assim ele foi construindo a carteira dele. Até hoje, ele tem cliente que ele passa para uma loja da Via Mar, para um vendedor atender. Então, ou seja, além dele ter criado esse legado de vender bem, ele ganhou vários prêmios da Chevrolet, né, de carros ali por performance. Né? Eu acho que ele chegou a vender 300 e poucos carros no ano. Então, é mais de 30 carros, quase 30 carros no mês. Pensa bem. Bastante. Né? Então, a atitude, pessoas, conheça pessoas, se conecte com pessoas e mantenha uma régua de relacionamento bem estruturada que não tem como dar errado. Eu li uma frase. Eu sempre acreditei nisso, mas eu tô lendo um livro e aí tá falando que isso vem desde a Grécia. O que é? Grécia Antiga, o cara conseguiu ligar isso a Sócrates. Eu falei, o cara deu uma forçada meio grande aqui, mas tudo bem. Você compra de quem você conhece, gosta e confia. Você compra de quem você conhece, gosta e confia. Né? Então, o que acontece? Você não pode simplesmente só oferecer um produto. Né? Você precisa se fazer conhecido, se conectar. Né? Se ser o cara... E às vezes, assim, não é nem ser o cara legal, mas é o cara que tem uma conexão com o cliente. Né? Conhece, gosta e confia que o cliente vai ter a noção que você não vai ali dar um chapéu nele, que não vai enganar, que não vai prometer algo que não vai entregar, né? Então, eu acho que isso, assim, o novo mercado de carro, seja o novo, seja o seminovo, ele vai ter vendedores que se conectam com pessoas. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu quero ver se a sua resposta vai bater um pouco o que eu penso. A IA, ou esse chatbot, essas inteligências artificiais, vão substituir o vendedor na ponta? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que hoje a inteligência artificial ela vem para auxiliar o vendedor. Ele só não descobriu isso ainda. Sim. Né? Quando ele descobrir que a inteligência artificial tá ali para trabalhar para ele, ninguém segura o cara. Né? Por quê? Uma coisa que a gente sempre fala nos nossos treinamentos, o atendimento é digital, né? O processo é digital, mas o relacionamento ele ainda é humano. É humano, exato. Né? Não vai substituir o vendedor na ponta. Isso não vai acontecer.
Eu acredito demais nisso. Porque em algum momento você vai falar com alguém. Né? Até, nem se for com o motorista do guincho, que vai entregar o carro de plataforma na tua casa. Sim. Mas ainda não vai ser uma pessoa que vai levar aquilo lá para você, né? Então, eu acho que a inteligência artificial hoje, ela é um aliado do vendedor. Ele só precisa descobrir isso. Entender isso, na verdade. Uhum. E não achar que porque a inteligência artificial tá ali respondendo o lead dele, que tá vendendo o carro para ele. Teve uma startup que veio pro Brasil, uma grande startup, para vender carro. Comprou carro pra caramba aqui no Brasil. Alugou shopping, que é uma beleza. Você sabe de quem eu tô falando. Eu sei. Aí, eu peguei um dia, quando logo que eles chegaram no Brasil, foi eu e o Guga. Falamos, cara, vamos testar esses caras? Vamos. Pegou eu e o Guga, fomos lá, numa das lojas dos caras, fazer o processo dos caras. Você entrava assim, eles te davam um crachá, você ia para uma sala lá, com ar-condicionado, abria uma televisãozona na sua frente, artista da Globo e não sei o quê, falava, cheio de gatilho mental. Você fala, caraca, que legal. Aí você saía de uma sala e ia na outra, os caras falavam de financiamento, como é que é, e não sei o quê, e lá. Chegava aí na última, chegava um cara e falava assim, ó, não, eu gostei, vou querer ver um Creta e tal. Tá vendo aquele computador ali? Vai ali e compra. Tá ali. Eu falei assim, é uma Amazon de carro, quer dizer, né? Não funciona pro brasileiro. Porque não estamos falando de um livro. Nós não estamos falando de uma caneca ou de um celular. Nós estamos falando de um bem, que é o sonho do brasileiro. E o brasileiro, não só o brasileiro, mas as pessoas, né, Benê? Eu, particularmente, sou dessa era que gosta de ver com a mão. É isso. Né, hoje eu utilizo a internet, gosto da internet, me serve muito, mas eu não sou uma pessoa que compra coisa pela internet. 2, eu não compro nada. Né? Uma, porque eu sou ansiosa, eu não tenho paciência de esperar chegar. E outra que eu gosto de ver com a mão. Uhum. Né? E como que hoje você compra um carro sem você ver com a mão? Né? Até porque, vamos lá, não faz sentido. Se hoje a maioria das concessionárias te convida para fazer um test drive. Sim. Então, como que você vai vender 100% digital? E o intuito dessa startup aí era exatamente isso, não ter contato e tal, não sei o quê. Só lá no fim, depois você escolheu o carro, você mesmo colocou sua ficha no computador, você aprovou seu financiamento, aí você vai. Cara, eu e o Guga falamos, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui não é... E deu no que deu, né? Sim. E deu no que deu. Os caras estão aí com um monte de carro, não sabem nem o que fazer com os carros, enfim. Né? Os lojistas que tem que visitar lá quando não tiver carro para comprar. É isso aí. Então, eu acho que o mercado ele está passando por um processo de transformação, né? Sim. Mas não é uma coisa que vai, pelo contrário, eu acho que vendedores bem treinados, né, vão estar aí para fazer ponta, né? É isso aí. O vendedor ele precisa ser bem treinado, ele precisa ser curioso, né? Porque hoje os vendedores eles esperam a novidade chegar na concessionária, eles não buscam a novidade, eles não se antecipam a conhecer um pouco de quais são as novas tendências do mercado, né? O Rafa, todo ano ele participa do congresso do NDA, Sim. né? Lá nos Estados Unidos. E a gente, né, nós temos um grupo de atualização de conteúdo na Prospect Pro, que é como se a gente estivesse dentro do congresso. Porque o Rafa, ele vai mandando, né, o tempo inteiro os conteúdos, né, as novas tendências, e ali, enquanto o Rafa tá lá, a gente tá aqui, ó. Vamos procurar saber disso, vamos criar conteúdo disso, né, para poder levar isso para os vendedores, já que eles não vêm até nós para saber, né? Uhum. E isso faz diferença, Benê. Porque, olha, para você ver, a gente tem aí os carros elétricos que estão chegando no Brasil, né? Até agora só se falaram da venda. E aí, e o resto? Exato. E o resto? Como é que faz? Eu tive um curso na BID, tá, galera? Então, olha lá. E o resto, Benê? Já tem algo a mais para contribuir, muito mais que muito vendedor. Eu fiz um curso na BID. Vou te dar um negócio aqui. O pessoal fala que a BID, o que acontece? O problema é a bateria. A bateria da BID, ela tem uma garantia de 7 anos. Certo? Só que a durabilidade dela é para 14.
testado, comprovado e tal. E aí é sabido que a bateria custa 70% do valor do carro. Só que em 14 anos, esse carro dela, o que você vai ter economizado em combustível é muito maior do que a perda da desvalorização. Você entendeu? Entendi. Por exemplo, eu falo assim, pô, vou comprar esse carro lá, porque eu gasto R$3.000 de gasolina por mês. Você tá na hora de ter um elétrico, PD. Então eu tô nessa. Né? Troca, a queima do CO2 tá prejudicando o mundo aí, ó, as queimadas que tá acontecendo. Aí eu não trocava por causa disso. Quanto tempo essa bateria vai durar? Beleza, tem 7 anos. Em 7 anos, você recupera a perda, economizando gasolina. Né? Em 14 anos, você recupera o valor da bateria e mais um pouco com lucro. Então, assim, foi uma coisa que eu aprendi lá dentro da BYD. Aí, que legal. É algo, né, que a maioria das pessoas não sabe. E não usa como argumento de venda. Exatamente, né? Então, você precisa ir atrás. Tem que ir, meu. O vendedor, ele precisa saber. Por mais que ele venda um carro a combustão, ele precisa saber do elétrico. Porque o cliente que sentar na frente dele vai perguntar. Vai chegar na sua loja um carro elétrico para você avaliar na troca. E como que você vai fazer? Exatamente. Como é que você vai vender esse carro depois? O Thiago Tecar, se diz, ele não pegou ele tá precisando fazer uma venda lá, e era um elétrico que ele ia pegar, ele falou, não vou pegar, colocou nas redes sociais e tal, tudo. Eu entendi o Thiago, porque não é o perfil do carro que ele vende, beleza. Uhum. Mas assim, daqui a pouco, não vai ter mais essa opção. Ou pega, porque é a realidade. Eu não sei se você sabe, a BYD foi a empresa de carros que mais cresceu no Brasil. Sim. Não é que o share dela foi maior do que os outros. Mas ela já passou grandes montadoras aí. E a que mais cresceu, no sentido, ela saiu de 0,0 alguma coisa para 4, 5% do mercado. Entendeu? Sim. Então, assim, cresceu muito. E muito rápido. Né? A gente tá falando do quê aí? 3 anos? 3 anos que a BYD tá no Brasil. E eu vou falar pra você uma coisa, que eu aprendi lá dentro da BYD também. Todos nós temos um BYD. Aqui no celular, tem componentes que a BYD faz. A BYD é um complexo, não é só um montador de carro. Sim. Né? Então, assim, o mundo está em muita evolução e a gente precisa estar antenado e buscando conhecimento, não é isso? É isso aí, exatamente. Então é isso. Galera, olha só, exatamente, deu o nosso tempo certinho aqui. Eu quero agradecer, vou agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Deixa eu abrir aqui, senão eu não falo certo, tá, galera? E aí depois os marketing deles brigam comigo. É ruim, principalmente esse aqui que eu vou falar agora. O resto eu já decorei, é que esse aqui é um texto meio grande. Galera, eu quero agradecer então a Gestalto, a maior certificadora de garantia do mundo. Eu quero agradecer a G30 Educação. Se você não conhece ainda a G30, você está deixando dinheiro na mesa. Vai atrás, chama lá o Google, ele vai te dar uma sessão estratégica. Leadify, você precisa conhecer essa ferramenta que tem transformado os leads do Brasil. Né? Grandes companhias do Brasil estão usando essa ferramenta. Essa ferramenta ela foi premiada num congresso lá no Canadá. Então chama lá o Alfredo, o Aurélio, que eles vão te dar uma boa explicação lá, tá? Eu também quero agradecer a Pimpag, o método de pagamento especializado para loja de carro. Né? Lá você pode parcelar a entradinha do cartão de crédito lá em até 24 vezes. Em algumas bandeiras 21, em algumas 24. E você pode ter a opção de colocar o retorninho lá para você, né, rentabilizar o seu vendedor. Detalhe, o dinheiro entra no mesmo dia. Em 40 minutos o dinheiro está na sua conta. Tá? Sem contar ainda que é um atendimento personalizado, não é uma que joga lá você e deixa lá. Não, o operador lá vai estar na sua loja, vai conversar contigo e vai te atender da melhor maneira possível. Fechou, galera? E RDS Studio, você quer fazer aí uma vinheta, quer gravar alguma coisa para sua loja, chama lá o Eudes ou o Serginho, que eles vão te falar. Camila, obrigado por você ter vindo à distância. Obrigado, Thiago, ter acompanhado a noiva aí, né? Porque vieram de longe e agora tem uma estrada para voltar. Tem uma estrada para voltar. Né? Obrigado demais, obrigado por tudo que você tem feito no mercado. Obrigado. E por ser essa pessoa tão bacana e tão acessível. As redes sociais dela estão aí. Segue, galera, e obrigado. Valeu, obrigado.
Você também é referência para nós, né? Como diz a Flavinha lá da P3, a culpa é do Benê. Beijo, Flavinha, para você. Uma né? querida. E obrigado pelo convite, né? Você é realmente uma referência para nós. E tamo junto. Sempre para transformar o jeito de vender carro no Brasil. Vamos lá. Eu Tamo botei junto. isso na cabeça e eu vou levar isso. E conta com a gente. Valeu, galera. Valeu, Obrigado. um beijo. Valeu. Tchau, tchau.